Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje na aula que a gente está passando pelo aplicativo do Centro de Mídias SP. Meu nome é Patrícia e nós vamos estar juntos até o finalzinho dessa aula, pensando em como a gente pode fazer para retomar os estudos à distância. Lembrando que essa aula, além de passar no aplicativo do Centro de Mídias, ela também pode ser encontrada pelas nossas redes sociais, também pode ser encontrada pelo canal da TV Cultura e Educação, no canal 23 pela TV Digital. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Essa aula foi pensada para auxiliar a gente nessa retomada. Hoje começam as nossas aulas à distância, então a ideia é que a gente possa trocar bastante informações, trocar algumas dicas, para que a gente possa apoiar vocês nesse reinício das atividades. O objetivo da aula, então, vai ser compreender a importância de estudar, mesmo no contexto que a gente está vivendo atualmente, e entender como que a gente pode melhorar a nossa rotina de estudos. A ideia da gente é pensar, será que a forma como eu estudava na minha escola, na minha sala de aula, será que ela é válida para esse momento que a gente está vivendo, em que a gente está em casa e que a gente está fazendo todas as atividades à distância, sem estar em turma? Será que tem alguma coisa que a gente pode melhorar da forma como a gente vem estudando até aqui? Essa é a ideia da nossa aula de hoje. Ela foi programada para ser bastante interativa, então eu vou precisar da ajuda de vocês. E aí, alguns combinados iniciais. Antes da gente começar, de fato, a nossa conversa, a gente tem 3 combinados. O primeiro, vamos tentar manter as conversas no chat relacionadas ao tema da aula, para ser produtivo. São só 45 minutos, certo? Segundo combinado, sem ofensa. A gente está aqui num ambiente seguro, em que a gente pode trocar, então não vamos ofender o coleguinha, certo? E, por último, a preocupação com a segurança na internet e em redes sociais é de todos nós, então não compartilhem dados pessoais. Deixando esses combinados agora cientes para todos nós, a gente vai começar com a nossa primeira reflexão da nossa aula, que eu queria que vocês parassem para pensar agora. O que significa estudar para vocês? Quando vem à mente de vocês a imagem de alguém estudando, qual é a imagem que remete? Eu queria que vocês utilizassem agora o chat, pela primeira vez na nossa aula, para poder escrever o que vocês lembram quando vocês pensam nos estudos, quando vocês pensam em estudar. Como que a gente vai fazer? 3 minutinhos, vocês vão escrever, refletir, e a gente vai coletar algumas respostas. Depois a gente retorna aqui e traz algumas devolutivas, tudo bem? Então, vamos lá. Estamos de volta. A gente recebeu muitas contribuições, algumas muito boas, e eu queria trazer algumas, né? A gente teve muitas pessoas falando de adquirir conhecimentos, ampliar conhecimentos. Teve uma que me chamou bastante atenção, que foi a do Otávio. O Otávio, ele compartilhou com a gente que quando ele pensa em estudar, ele pensa em dor. Nossa, isso é pesado, né? A gente vai falar um pouco mais à frente, na nossa aula, por que às vezes estudar pode ser uma experiência um pouco traumática. E como que a gente pode fazer para melhorar essa experiência, né? A gente está vendo aqui algumas participações de vocês de carreira, faculdade, ganhar dinheiro. Afinal de contas, a gente também pode estudar para poder completar algum nível de ensino, para poder ter um emprego e ter dinheiro. Tudo isso é bastante pertinente e a gente vai falar um pouquinho sobre
quando a gente estuda, o que a gente faz? Será que o estudo está relacionado só ao ambiente escolar, a conseguir progredir academicamente? Ou seja, será que a faculdade é o próximo passo para alguém que estuda? É isso que a gente vai falar agora. Se a gente for pensar no conceito do que é estudar, a gente vai perceber que estudar está muito mais perto da gente do que do banco da escola. A gente aprende pela primeira vez a estudar como esse termo na escola, desde pequenininho. Só que quando a gente vai ver, a gente está estudando a vida inteira. Não tem nenhuma pessoa, nem Bob Burnquist, nem Marta, nem, vamos dizer, Neymar, não tem nenhuma pessoa que tenha conseguido atingir um nível grande de proficiência ou um nível alto de desempenho em alguma coisa que não tenha estudado muito. E, bom, mas o que significa estudar? Estudar é uma ação ou um esforço que a gente coloca com disciplina, que envolve aprendizagem, e que esse esforço, essa ação, ela é feita com um ato intencional do sujeito, que no caso sou eu, são vocês, para conectar conhecimentos que a gente já tem anteriores. E, muitas vezes, adquirir conhecimentos que a gente ainda não tem. Então, quando as pessoas falaram aqui que querem adquirir conhecimento, não é que a gente vai adquirir, a gente vai construindo conhecimento acima de conhecimento através do estudo. A gente vai ampliando o que a gente já sabe. A imagem que eu trouxe para vocês no slide, que a gente vai mostrar, é essa imagem de um rapaz que está querendo atingir um objetivo. Esse menino ele já sabe andar de skate, ele sabe se equilibrar, ele sabe andar para frente, então está tudo bem. Essa habilidade ele já domina. Mas ele não quer só ficar nessa habilidade. Ele também está interessado em repetir uma manobra que ele viu um colega fazer e ele quer muito entender como que ele fez. O que ele pensou? Bom, a habilidade de ficar em cima de um skate e de me equilibrar, eu já tenho. A habilidade de saltar, eu já tenho. Será que se eu juntar esses dois conhecimentos anteriores que eu tenho, será que eu consigo adquirir esse novo conhecimento? Será que eu consigo fazer isso também? Saltar? Realizar essa manobra? Repara que ninguém consegue realizar uma manobra nova de skate, tirar uma nota, tirar uma música nova no violão da primeira vez. Então, o que a gente vai precisar fazer? Repetir e colocar esforço e colocar disciplina. É exatamente isso que a gente faz com os nossos estudos. Do mesmo jeito que para uma manobra de skate, para jogar basquete, futebol, a gente tem técnicas, para estudar a gente também tem técnicas e a gente também tem dicas. Então, cola mais, porque a gente vai falar dessas dicas hoje e a gente vai tentar ajudar vocês nesse processo de retomada das aulas. Agora, repara que quando a gente falou do que a gente tem na cabeça quando a gente pensa em estudar, muitos de vocês falaram dos objetivos que vocês querem alcançar, falaram de metas que a gente tem na vida. Para que não aconteça que nem o Otávio, que quando pensa em estudar, ele sente dor, o nosso estudo tem que estar conectado com coisas que a gente quer atingir, com coisas que a gente quer alcançar e que fazem sentido para a gente. Então, uma motivação que a gente vai passar agora no slide para vocês, motivações que a gente tem para os estudos, a gente pode elencar 3. Primeiro, atingir os nossos sonhos e objetivos de vida. Atingir sonho e objetivo de vida é pessoal, pode ser passar no Enem, entrar numa faculdade, pode ser entrar num curso técnico, pode ser conquistar alguma coisa, seja uma música que a gente quer cantar e tirar e conseguir acertar as notas. Tudo isso são objetivos pessoais. Segundo ponto que a gente estuda, segundo porquê da gente estudar, é para a gente ser crítico e protagonista diante do mundo. A gente vive num mundo que tem muitas informações. Para que a gente possa se posicionar, é importante também que a gente seja crítico e que a gente estude as coisas que acontecem ao nosso redor. E, bom, por último, como vocês podem ver aí no slide, a gente tem melhorar o desempenho na escola. Pode não ser o objetivo de todos vocês, agora, nesse momento, mas é um objetivo que pode fazer com que a gente queira estudar e que a gente se empenhe em estudar. Se não houver um motivo, se não houver um objetivo, uma meta clara para o estudo, fica muito complicado da gente fazer isso sem dor. E, bom,
Pensando no momento de interação, eu queria pedir para que vocês usassem mais uma vez o chat, pensando quais são objetivos e sonhos que vocês têm, que vocês gostariam de alcançar através dos estudos. Interage lá no chat, pensa rapidinho, coloca lá, a gente vai dar 3 minutinhos e depois a gente retorna. Tudo bem? Até lá! Muito bem, estamos de volta. A gente recebeu aqui algumas respostas bem legais também. Algumas das respostas são relacionadas a atingir coisas, por um exemplo, como ser milionário, como aprender novas coisas, compartilhar sabedoria. Tudo isso é bastante válido. E pensando um pouco nas técnicas, nas dicas que a gente pode dar para vocês, e aí até pensando como se fosse um gamer, né, que a gente está aprendendo uma habilidade nova num jogo, a gente também tem algumas dicas, algumas técnicas que a gente pode passar para vocês. Primeira técnica que a gente, na verdade, não a primeira, né, a gente vai elencar 3 principais. A gente vai falar agora, nesse próximo bloco, sobre quais seriam os preparativos que a gente tem que fazer antes de começar uma sessão de estudo produtiva. Será que tem alguma coisa que eu precise fazer antes de começar a estudar, para que eu consiga ir melhor nos meus estudos? Sim, existem 3 passos que a gente vai conversar aqui. Organização pessoal. Segundo passo, organização do espaço e dos materiais. E terceiro, os parceiros de estudo. Todos esses são passos importantes que a gente pode dar de dica para vocês. E mesmo com o cenário que a gente tem de distanciamento social, dá para a gente trabalhar, inclusive, com parceiros. Quando a gente fala de organização pessoal, o que a gente quer ter em mente? Não dá para a gente atingir, não dá para a gente fazer uma boa sessão de estudos sem saber ao certo o que a gente vai querer atingir no final. Quando a gente iniciou o ano letivo na escola, entregaram para a gente material, entregaram para a gente a grade, né, do horário, o que a gente ia ter de disciplina. Nesse momento, a gente tem que se reorganizar, porque as aulas não estão naqueles horários que a gente tinha anterior. O que eu vou precisar? Fazer uma anotação, fazer um guia, uma agenda semanal. Eu vou utilizar algum cartaz, o que eu tiver à minha mão para poder me planejar. Então, o primeiro passo importante que a gente vai fazer é descobrir quais são os horários das aulas pelo centro de mídias que estão passando referentes ao ano em que eu estudo. Será que é no período da tarde? Será que é no período da noite? Será que é no período da manhã? Então, eu vou anotar esses compromissos que eu tenho com a minha aprendizagem. Segundo passo que eu posso fazer,
Meu professor, minha professora, eles estão marcando interações ao longo do tempo? Existe alguma atividade que a gente tenha que fazer? Alguma entrega que eu tenha que fazer relacionada ao meu estudo? Eu preciso me planejar. No slide, a gente vai mostrar para vocês uma organização simples, que não precisa de muito recurso, uma folha em branco que a gente consiga separar as grades por horário e pelo dia da semana. Então, a gente pode colocar de segunda a sexta quadradinhos em que a gente vai marcar quais são os compromissos que a gente tem naquela semana. Muito importante que a gente retome a nossa organização pessoal, o nosso planejamento semanal a cada semana. Esse é um processo que a gente vai precisar se esforçar para conseguir manter. Segunda dica, né, que a gente vai dar para vocês é a organização do espaço e a organização do material necessário. Ao olhar para esse slide, fica muito difícil identificar nessa pilha de papéis onde que está o trabalho que o professor de História passou para a gente, que a gente deveria fazer. Fica muito complicado a gente entender onde que a gente deixou as anotações que fizemos das aulas de Biologia ou das aulas de Ciências. Pensa naquela pessoa que iniciou o ano com um caderno, não terminou o caderno, não sabe onde colocou aquele caderno, e aí pegou um outro, continuou a matéria do professor de matemática na matéria do professor de sociologia, e ele espera conseguir se dar bem nos estudos. Sem organização do material de estudo, sem uma organização do espaço, vai ficar muito complicado. Ele pode ser bom? Pode, mas ele pode ser ainda melhor. Sozinho, só de cabeça, vai ficar meio complicado. Então, segue a gente que a gente tem as dicas boas. O que eu vou precisar? Qual é o material básico para qualquer aluno poder estudar? Um caderno, na verdade, folhas, né? Não precisa nem ter um caderno. Folhas, um lápis e, se tiver uma borracha, uma borracha. Então, esse é o material básico que todo aluno precisa para poder estudar. Coisas a mais são ótimas. Eu, por um exemplo, quando eu era mais nova, eu adorava. E aí, como depois, né, sendo professora, eu mantive o hábito ter um monte de canetas coloridas para marcar texto, fazer desenho. Tudo isso é importante desde que eu use de forma inteligente, né, e com um objetivo claro, definido do que eu quero fazer com essas coisas. Então, o material necessário é o material mais básico possível. Organização do espaço. O espaço não pode estar muito abarrotado. Eu posso compartilhar essa mesma mesa com um monte de pessoas na minha casa. Se eu não tenho espaço, a gente vai ter que criar um cronograma para que a gente possa utilizar aquele espaço e todo mundo possa estudar. Não é um motivo, né, para a gente deixar que a bagunça vença a nossa organização e a nossa vontade de estudar. E, bom, a terceira orientação que a gente tem é a de criação de parceria de estudo. Parceria de estudo, ela pode vir através do chat da turma, pelo centro de mídias. A gente pode pedir para aquele amigo da gente, da turma, para que a gente converse uma vez por semana para saber se aquelas atividades que eu tinha planejado lá no início da semana, se eu conseguir cumprir. Eu posso escolher um parceiro de estudo, o meu tio, a minha avó, a minha irmã mais velha, o meu padrasto, a minha madrasta, qualquer pessoa que esteja comigo ali dentro de casa, que esteja no dia a dia comigo e que não tenha problema de interagir, essa pessoa também pode ser meu parceiro de estudo, e o meu parceiro de estudo também pode ser o meu professor através de ferramentas digitais. Então, o chat do centro de mídias, o grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, o blog da escola, cada um de vocês vai descobrir uma forma de manter contato com algum tipo de parceiro de estudo. Essa parceria é importante porque o conhecimento, o aprendizado da gente, ele é feito sempre em relação a outras pessoas. Então, isso é muito importante. Agora, pensando um pouco nas técnicas que a gente tem para estudar, a gente vai falar de 6 aqui e depois a gente vai exemplificar. Vai aparecer no slide rapidinho. Se vocês tiverem como anotar, ótimo. Quais são as técnicas que a gente recomenda que vocês utilizem? Bom, primeira técnica, grifar texto. Para que a gente consiga ser bom nessa técnica, a gente vai ter que seguir um passo a passo, que eu vou explicar mais na frente. Segunda técnica de estudo, fazer anotações. O
que é isso que eu estou pedindo para vocês fazerem agora. Aproveitem que o slide ainda está aparecendo para fazer essas anotações. Terceira técnica, identificar palavras-chave. Não é a mesma coisa que grifar os textos. Depois a gente explica. Quarta técnica, fazer desenhos e esquemas. Os meninos do fundamental, né, a garotada do fundamental, adora fazer desenho. Mas não é porque a gente está no médio que a gente não pode desenhar para entender melhor alguma coisa, certo? Quinta técnica, resumos. Essa daí, eu acho que todo mundo domina, né, razoavelmente bem. E, por último, a gente pode trabalhar com mapas conceituais. Bom, quando a gente pensa na técnica de grifar texto, o que a gente tem que ter em mente? Primeira coisa importante é, eu não posso só pegar o texto pela primeira vez e achar que eu já vou saber, só de olhar para o texto e o texto olhar para mim, o que é importante que eu vou ter que grifar. Então, o que eu vou ter que fazer? Pela primeira vez, eu vou ter que fazer a leitura integral daquele texto, para só depois eu pensar, opa, agora sim eu consigo identificar o que é relevante nesse texto para o que eu preciso aprofundar, para o que eu preciso estudar. Quando a gente vai fazendo anotações, é importante a gente frisar isso. Anotação só em material de uso próprio. PNLD, se vocês estiverem com ele, não é material para a gente grifar, não é material para a gente fazer anotações. Esse material é utilizado por outros alunos também. Então, se eu tenho um material que é meu, o meu caderno, o material do São Paulo Faz Escola, por um exemplo, que é meu, eu posso fazer anotações. Identifiquei aqui uma palavra que eu não conheço muito bem. Vou colocar aqui do lado o que eu acho que é, ou alguma coisa, para me lembrar, né, de eu procurar mais tarde. Terceira técnica, quando a gente fala de identificar palavras-chave, a gente vai olhar para aquele texto que a gente já leu e dali a gente vai selecionar 2, 3 palavras que ajudem a gente a lembrar qual é o tema daquele texto. Não é para grifar conceito, é para tentar encontrar palavras que sejam importantes quando a gente tiver que lembrar o que aquele texto trata. Quando a gente fala de desenho e esquema, a gente vai fazer algum desenho, alguma representação para representar aquilo, né, que a gente acabou de ler ou aquilo que a gente acabou de entender. O resumo é a nossa habilidade de entender aquilo e recriar o que a gente acabou de ter contato com as nossas próprias palavras. E o mapa conceitual é pegar aquelas partes principais de conceitos de um determinado texto, de um determinado assunto, e elencá-los, relacioná-los, para ficar mais fácil para o nosso cérebro fazer essas relações. Vamos fazer um exercício rápido, exemplificando aqui um pouquinho do que a gente quer falar. A gente tem aqui um texto cujo título, na verdade, eu vou ler aqui para vocês, porque eu não sei se vai ficar legal da gente enxergar, né, à distância. Então, o título desse texto é Como a vacinação ajuda o nosso sistema imunológico. Já vou dizer para vocês, eu sou professora de ciências e de biologia, então eu trouxe um texto da minha área para a gente começar essa atividade. Só pelo título, eu já consigo identificar 2 coisas importantes, certo? Vacinação e sistema imunológico. Mas, como eu falei, a gente não vai grifar nada até terminar de ler o texto. Como a vacinação ajuda o nosso sistema imunológico? Para ajudar o nosso organismo a combater as doenças, são desenvolvidas as vacinas, produzidas com os mesmos antígenos que causam a doença, mas enfraquecidos ou mortos. A vacina ensina, até rimou, e estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos que levam à imunidade. É por isso que a vacina gera imunidade. Depois que a gente fez essa primeira leitura, para utilizar a técnica de grifar o texto, o que a gente vai precisar fazer? Retornar ao início. E a gente já entendeu que tem algumas palavras-chave aqui, né? A gente vai grifar o que é importante, vacinação, sistema imunológico. Para ajudar o nosso organismo a combater as doenças, são desenvolvidas as vacinas. Então, a vacina está relacionada ao combate. Produzidas com os mesmos
antígenos que causam a doença. A vacina ensina e estimula o sistema imunológico, olha ele aqui de novo, a produzir os anticorpos que levam à imunidade. E é por isso que a vacina gera imunidade. A gente elencou aqui, a gente grifou no texto, alguns conceitos, algumas coisas que estão relacionadas à própria vacina e como que a vacina auxilia o nosso sistema imunológico, que é o título do texto. Perfeito, grifei. O que eu posso fazer além disso? Se eu não quiser grifar o texto, mas eu quiser fazer anotações também, uma anotação que eu acho super pertinente é: nossa, hein? Eu já vi isso há muito tempo atrás, mas eu não lembro que raios é isso aqui. O que é antígeno? Eu vou fazer uma anotação ali para me ajudar a lembrar que eu vou precisar descobrir o que é antígeno para conectar o conhecimento que eu acabei de ter com o conhecimento que eu já tinha. Se eu olhar aqui pelo texto, antígenos que causam a doença, opa, dá para eu inferir, ou seja, eu consigo tentar interpretar que antígeno deve ter alguma coisa a ver com aquele organismo, com aquele micro-organismo que a gente está tentando combater. Fiz aqui a minha anotação. Em algum momento pertinente, eu vou procurar saber um pouco melhor o que isso é. Identificar a palavra-chave. Se eu tivesse um monte de textos desses aqui, como é que eu consigo diferenciar esse texto de outros textos que falem sobre sistema imunológico? Eu vou selecionar algumas palavras-chave. Palavras-chave, elas vão ser, né, uma ou duas que vão se destacar do restante de outros textos parecidos. Então, palavras-chave desse texto, vacinação e sistema imunológico. Então, assim, a gente consegue tirar desse texto o que é o principal, qual é o coração desse texto. E, bom, bacana, fiz aqui um monte de anotação, grifei o texto, mas não é isso que move meu coração. O que eu quero mesmo fazer é desenhar, eu quero botar as minhas habilidades de desenho, né, em prática. Não reparem nas habilidades de desenho, né? O que a gente está falando? A gente está falando de vacinas. Essas vacinas têm alguma coisa que o texto falou, que a gente chamou de antígeno. Pela interpretação que eu fiz, mesmo que eu não entenda o que significa essa palavra antígeno, pela interpretação que eu fiz, eu já reparei que é aquela coisa, aquele micro-organismo, um vírus, uma bactéria, que causa mal ao meu organismo. Só que esse vírus está vivo? Essa bactéria está viva? Não. Ele não está vivo, porque se ele estivesse vivo, ele iria causar a doença. Então, o que a gente precisa fazer? Utilizar ele morto ou atenuado. Ele não vai estar bem, tudo bem? Esse antígeno vai ser utilizado para a produção da vacina. Essa vacina vai ser inoculada numa pessoinha por uma pessoa que trabalha na área da saúde. Essa pessoa está treinada, vai higienizar o local da aplicação da vacina, que obviamente não vai ser aqui, geralmente é no braço, dependendo da vacina pode ser na nádega, mas está tudo bem. Essa pessoa vai aplicar a vacina no nosso coleguinha, e a partir do momento em que a vacina colocar um antígeno para circular no sangue dele, o que vai acontecer é que o nosso sistema imunológico, que tem aqui linfócitos, tem um monte de celulinhas que estão especializadas em combate aos agentes patogênicos, aos agentes que causam doença, elas vão reconhecer aquele antígeno que está atenuado, ou seja, que está zonzo, que está morto. Lembra que ele está morto. Ele vai, opa, o que é isso aqui? Que ser estranho é esse que eu não reconheço? Isso daqui não é da minha área. Se isso não é da minha área, o que eu preciso fazer? Preciso marcar como perigo. Sinal de perigo. Ele vai começar a sinalizar um monte de coisas. A partir daí,
A vacina está auxiliando o corpo a entender, a reconhecer o que é inimigo, o que é perigo, do que é do nosso próprio corpo. Com isso, a vacina ela pode auxiliar, obviamente, né, o nosso corpo a combater uma doença. Eu trouxe esse exemplo por ele ser bastante pertinente ao momento que a gente está vivendo. Eu consigo fazer uma relação desse texto, esse texto, por um exemplo, está no material do São Paulo Faz Escola, referente ao 7º ano, no caderno de ciências. Qualquer um, de qualquer ano, de qualquer série, consegue ler e interpretar esse texto de forma a tirar algum aprendizado. Utilizando as técnicas, esse aprendizado só vai ficar mais tempo e vai conectar melhor com coisas que a gente já tem na cabeça. Esse é o processo do que a gente espera que aconteça com o coronavírus. É isso daqui que a gente quer que aconteça, por um exemplo, para que a gente possa voltar às aulas e voltar às atividades normais. Com uma vacina, os nossos corpos conseguem se recuperar, conseguem combater a doença e não sofrer do jeito que a gente está sofrendo. Porque a gente ainda não tem essa vacina, e vacinas levam muito tempo para serem produzidas, a gente está nessa situação que a gente vive, em que a gente está fazendo distanciamento social. Apesar disso, a esperança, a gente vai conseguir, a gente chega lá. E, por último, a nossa última técnica é o do mapa conceitual. A gente pode começar o mapa conceitual por várias áreas. Então, eu posso pensar, por um exemplo, no conceito do sistema imunológico e conectar conceitos que sejam pertinentes ao... achei a outra caneta. Conceitos que sejam pertinentes ao sistema imunológico. Sistema imunológico está relacionado à defesa. Mas essa defesa precisa do quê? Contato com doença. A gente quer estar doente? Não. A gente quer acelerar, quer apoiar o sistema de defesa. Então, auxílio ao sistema de defesa. Que auxílio que eu posso ter ao sistema de defesa? A vacina. No caso defesa, a gente ainda pode colocar aqui que é sinônimo de anticorpos. A gente está conectando coisas que estavam no texto e que a gente já conseguiu entender para relacionar tudo e isso ficar mais claro na nossa cabeça. Esse mapa conceitual, ele é bem simples, a gente pode ter mapas conceituais super rebuscados, dependendo se a pessoa, por um exemplo, está estudando para uma prova de concurso, para o vestibular, alguma coisa assim. Existem pessoas que produzem mapas conceituais riquíssimos, coloridos, cheios de setas e relações para auxiliar o nosso cérebro a conseguir processar e conseguir estudar. Nada mais é conectar conhecimentos que a gente já tem com conhecimentos, né, que a gente está querendo adquirir. E agora, pensando no momento de interação, eu queria perguntar para vocês, dessas técnicas que a gente viu aqui, qual a técnica que vocês, e aí eu preciso da honestidade, hein? Qual a técnica que vocês mais utilizam quando vocês estão estudando normalmente? Então, pensa na escola, que técnica é essa que vocês utilizam ao estudar? Responde no chat rapidinho, a gente vai dar 3 minutinhos e depois a gente retorna mais uma vez, tudo bem? Então, vamos lá? Raciocina rapidinho, reflete, anota no chat e a gente vai trazer essas respostas ao vivo.
estamos de volta mais uma vez. Queria agradecer porque vocês estão trazendo muitas contribuições aqui pelo chat. É muito legal ver vocês participando. Obviamente tem gente brincando também, mas faz parte. Mas lembrem de também ser sérios aí na hora de fazer o chat, de fazer as atividades, porque isso vai ser super pertinente para vocês também, tudo bem? Olhando aqui um pouco as respostas que a gente teve, muita gente apontou resumo como técnica que utiliza bastante, né, na sala de aula, quando vai estudar. E, por incrível que pareça, muita gente usa o mapa conceitual também. Essa era uma técnica que eu, sinceramente, não utilizava tanto, e eu só fui utilizar na faculdade, que eu só entrei em contato na faculdade. Eu acho ótimo que vocês já estejam utilizando, porque uma vez que eu tenha aprendido essa técnica, ela me ajudou e muito. Bom, aqui a gente consegue observar, né, que resumo, grifar texto e a gente teve desenho também, como assim, os top 3. A gente teve muita gente trazendo caneta colorida, fazer anotações com canetas coloridas, né? Isso é uma coisa bem bacana. Fazer questões, eu não coloquei aqui, mas lista de exercício também conta como estudo? Conta. Se você está repetindo e com esforço intencional para conseguir aprender ou para conseguir meio que acomodar aquelas aprendizagens que a gente teve, lista de exercício também pode contar como uma forma de estudar. Eu só não trouxe porque normalmente é essa que a gente está acostumado, que a gente está mais habituado a fazer. Então, ela não é tão interativa e às vezes, uma lista de exercícios que a gente não consiga realizar, ela pode criar um bloqueio. É isso que a gente não quer fazer. Teve um comentário que eu reparei, que passou muito rápido e eu não vi quem fez, que a pessoa disse que estava perdida. Espero que você não esteja perdida aqui na nossa aula. Essa aula a gente consegue reassistir depois, ela vai estar gravada. Então, eu espero que você consiga olhar novamente e não se sentir tão perdido depois, tudo bem? Bom, para a gente pensar na nossa sequência, né, do que a gente vai fazer nos nossos estudos em casa, a partir do momento que a gente está seguindo com as aulas, eu queria que vocês tivessem um desafio. Eu queria propor um desafio aqui para vocês, que seria, ok, vocês identificaram as técnicas que mais utilizam ao estudar. Que tal, na próxima vez que vocês quiserem aprender algo novo, ou estudar, aprofundar algo que vocês já conhecem, vocês utilizarem uma técnica diferente da que vocês estão habituados? Não precisa ser só referente ao conteúdo de escola, tudo bem? Isso serve para qualquer coisa. Exemplo, se eu quero aprender uma técnica nova de tocar violão, eu posso assistir uma live de alguém tocando violão e fazer anotações ao longo da live, ao longo do momento em que eu estou vendo aquela pessoa tocar. Eu posso fazer um resumo de um filme que eu tenha assistido, a gente vai dar outros nomes até para algumas coisas, né? Mas a gente pode resumir coisas que interessam a gente, porque essas técnicas elas também precisam ser treinadas. Ninguém fica bom do dia para a noite em fazer resumo, em selecionar a palavra-chave, a não ser treinando. Então, fica aí o desafio para vocês. Nessas próximas semanas, que tal tentar uma técnica de estudo nova, que vocês não estão habituados a utilizar, quando vocês quiserem estudar e aprofundar algo novo na vida de vocês? Para a gente recapitular e poder encerrar a nossa aula, né, e ter um amarrado legal, o que a gente falou aqui hoje? O nosso objetivo da aula era compreender a importância do estudo. O estudo está relacionado com os objetivos e com os sonhos que a gente tem, pessoal, com as metas que a gente quer alcançar. Então, a gente compreende a importância do estudo e trabalhar algumas técnicas e como que a gente pode melhorar a forma com que a gente já estuda normalmente em sala de aula, só que agora em casa. A gente deu 3 preparativos importantes nessa aula. Quais eram os preparativos? O primeiro deles era a organização pessoal. Eu não consigo fazer uma sessão de estudo que seja boa, que vá render bons frutos, se eu não tiver organizado o que eu quero fazer ao longo dessa semana, qual é o objetivo que eu quero alcançar naquela semana. Então, marca no caderno, marca numa folha, coloca colado na parede do quarto, no armário, algum lugar visível,
qual é a sequência que você vai fazer de atividades nessa semana. Tudo bem? Segundo preparativo importante, organização do espaço e organização do material. É importante eu saber onde eu anotei os apontamentos de biologia, os apontamentos de educação física, que a gente também está tendo aula. Tudo isso vai ser relevante quando a gente quiser estudar e aplicar as técnicas também. Terceiro preparativo, escolher um parceiro de estudo. Pode ser alguém da nossa sala, pode ser o professor, pode ser alguém da nossa casa. No caso de ser amigos e professores, lembrando que vai ter que ser à distância. A gente não pode se relacionar nesse momento. E lembrando das técnicas, a gente vai ter grifar texto, palavra-chave, fazer anotações, resumir, desenhar ou esquematizar e, por último, criar um mapa de conceitos. Com essas 6 técnicas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir melhorar a sessão de estudo de vocês e atingir o objetivo também. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que a gente possa se rever mais vezes, e adorei que a gente tenha participado, né? Então, adorei a participação pelo chat de mídias de todos vocês, e eu espero que a gente possa se ver de novo numa próxima. Tudo bem? É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.